Philadelphia 76ers 116-107 para cima do New York Knicks. Um jogo que foi muito equilibrado, mas que chegando na fase decisiva, VJ Edgecombe e Tyrese Maxey foram decisivos demais e ajudaram bastante a essa vitória do Philadelphia acabar saindo. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Bom, vamos começar olhando pelo lado do New York Knicks, porque jogou em casa. Vale destacar, esse daqui é só o segundo jogo do Knicks depois de ganhar a NBA Cup. No jogo passado venceu do Indiana Pacers, um jogo sofrido onde o Jalen Brunson teve um game winner incrível. E esse daqui é outro jogo muito equilibrado, mas que na fase decisiva o Knicks cometeu alguns erros que não poderia cometer. Teve o Anunoby muito abaixo do que pode. Daqui a pouco eu vou passar pela pontuação dos jogadores. E do lado do Philadelphia, o Maxey fez uma partidaça e o VJ Ed, como tanto na defesa quanto no ataque, foi incrível. Enfim, vamos começar olhando pelo lado do Knicks. O maior pontuador dessa formação inicial teve um empate, né, entre o Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns. O Jalen Brunson fez 22 pontos, além de 9 assistências, só que ele teve 7 de 22 nos arremessos. Não é um aproveitamento bom. O Jalen Brunson pode render muito mais do que ele rendeu. Ele fez 22 pontos, 9 assistências, são números bons, mas olhando pelo aproveitamento dele, não é algo tão incrível assim, ainda mais pelo que ele pode fazer, né? O Jalen Brunson tá na briga por MVP, e com justiça. Se o Knicks venceu a NBA Cup, é muito por conta dele, que é a grande liderança desse time. Mas no jogo teve um aproveitamento de arremessos ruim, por mais que tenha feito 22 pontos. O Karl Anthony Towns, 22 pontos além de 11 rebotes, só que ele teve 7 de 15 nos arremessos também, não é algo incrível. Mas, por exemplo, fez a mesma pontuação do Jalen Brunson com 7 arremessos a menos, né? E uma coisa que transforma o jogo do Karl Anthony Towns em não ter sido um jogo ruim foi a dobradinha dele junto com o Mitchell Robinson. Eu acho que no médio e longo prazo, pelo menos durante a temporada, vai ser algo importantíssimo pro Knicks essa dobradinha. Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson é um poder de pegar rebotes, de se impor fisicamente, realmente incrível tendo essa dobradinha e dá para acontecer. O Mitchell Robinson ficando mais fixo como um pivôzão. E o Karl Anthony Towns, até porque é um pivô muito habilidoso, tem uma bola tripla boa, por exemplo. Não à toa, ele fez 22 pontos e matou uma bola tripla, né? Só que foi um de 5, não fez um grande jogo, como eu falei. Mas tem esse repertório, um pivô muito técnico, o Karl Anthony Towns. E essa dobradinha com o Mitchell Robinson, eu acho que vai agregar bastante pro Knicks. E o Mitchell Robinson vem de jogos muito bons. Contra o Spurs na final da NBA Cup, ele nem fez uma pontuação boa, mas nos rebotes foi fundamental. O time pegou acho que 15. E daqui a pouco eu chego na atuação dele de novo nesse jogo. E esse foi um dos melhores jogos da vida do Mitchell Robinson, tá bom? Na minha visão foi. Enfim, depois do Jalen Brunson e do Karl Anthony Towns foi o Michael Bridges, com 21 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, 9 de 16 nos arremessos, aí já é um aproveitamento melhor, né? Enfim, 21 pontos pro Michael Bridges. E aí depois desses três, os outros dois titulares bem abaixo. Então, o Josh Hart fez 5 pontos. Dá para se entender porque ele teve 2 de 7 nos arremessos. É um aproveitamento ruim, mas ele arremessou pouco. E ele compensou em outros quesitos. Então ele pegou 10 rebotes e deu 6 assistências. Na pontuação dele, ele foi abaixo do que pode. Agora o Anunoby foi uma vergonha pelo que ele pode fazer. Em 31 minutos, o Anunoby fez 2 pontos, 3 rebotes e uma assistência. Para um cara que, se eu não me engano, foi o cestinha da final da NBA Cup. Tinha sido o maior pontuador do jogo. E dessa vez fazer 2 pontos com um de 9 nos arremessos. E essa única cesta dele foi, acho que faltando 4 minutos para o jogo. Pelo menos foi um momento importante do jogo, essa cesta. Mas 2 pontos, um de 9 nos arremessos, o Anunoby fez um dos piores jogos da vida dele, cara. E o Knicks sentiu muita falta dessa pontuação dele. Que nem eu falei, até pouco tempo atrás, menos de uma semana atrás, ele foi o maior pontuador da final da NBA Cup. E dessa vez fez só 2 pontos, né? Enfim, essa atuação abaixo dele foi o ponto crucial para essa derrota do Knicks, na minha visão. Dos bancários, dá para destacar o Clarkson com 9 pontos e o Mitchell Robinson. O Mitchell Robinson, em 26 minutos, fez 21 pontos e 16 rebotes, com 7 de 8 nos arremessos. É um aproveitamento espetacular. Se ele mantesse esse nível de aproveitamento, ele ia ser o melhor pivô da NBA, pô. Tá maluco? O jogo incrível do Mitchell Robinson. Ele tem uma limitação técnica, tem. Só que até nos lances livres, que é onde ele tem essa limitação também, ele foi muito bem, onde teve 7 de 8 também nos lances livres. Então, um jogo muito bom do Mitchell Robinson. Na minha visão, foi o melhor jogador do Knicks, tá? Pelo que rendeu dentro de quadra, para mim o Mitchell Robinson foi
melhor jogador do Knicks, e essa dobradinha com o Karl Anthony Towns, na minha visão, rendeu dentro do jogo, e no médio e longo prazo, dentro da própria temporada, vai ser algo fundamental para o Knicks se quiser sonhar com título, e tem basquete para isso. Ganhou a NBA Cup, tem jogadores experientes, tem bancários que já na final da NBA Cup mostraram que podem render com a camisa do Knicks, como é o Clarkson, o Colic, o Mitchell Robinson. E essa dobradinha Mitchell Robinson e Karl Anthony Towns é uma dobradinha que eu acho que ainda vai ajudar bastante o New York Knicks. Indo pro lado do Philadelphia agora, o maior pontuador, Tyrese Maxey. O Maxey tem que estar firmemente na briga por MVP. É porque o coletivo do Philadelphia ainda oscila muito. Um dos principais jogadores desse time ainda é o Embiid. O Embiid é um dos caras que você menos pode confiar. Então, o cara não sabe nem a nacionalidade dele, pô. O cara é camaronês, francês, americano. Daqui a pouco fala que é brasileiro. Postou foto com camisa do Flamengo, inclusive. Pô, não dá pra confiar no Embiid não, cara. Eu, se fosse o Philadelphia, trocaria ele desesperadamente, nem que seja por 3, 4 caras de rotação. Não precisa nem trazer um grande craque em troca. Até porque se for trocar um Embiid, tem que ser por algum cara mais ou menos. Ou algum cara que não esteja rendendo. Tenta ir lá no Memphis e trocar com o Jamoran, trocar com o Lamelo. É isso hoje. Caras que também são duvidosos a parte física. Porque o Embiid é um cara que você não pode confiar. Nem quando ele tá em quadra, ele tá sendo confiável nessa temporada. O Maxey tá sendo muito mais importante. E a temporada do Tyrese Maxey é incrível, cara. É uma temporada de média de mais de 30 pontos, 7 assistências por jogo, tendo 3, 4 bolas triplas por jogo também. E o Philadelphia melhorou muito em relação à temporada passada, né? Ele tá com 15 vitórias e 11 derrotas. Não é algo incrível para brigar por liderança de conferência. Mas em relação ao que já foi há pouco tempo atrás, melhorou bastante. É muito pelo Tyrese Maxey, e o BJ Edgecombe deu uma energia muito diferente nessa temporada, né? É muito bom jogador o Edgecombe também. Enfim, o Maxey com 30 pontos e 9 assistências, ele matou 6 bolas triplas. O Maxey joga demais. Depois dele, VJ Edgecombe, 23 pontos, com 10 de 18 nos arremessos, matou 3 bolas triplas também, deu toco, deu enterrada lá na frente já na reta final do jogo. O Edgecombe jogou demais, ajudou muito o Maxey nessa vitória do Philadelphia. Depois o André Drummond, 14 pontos e 13 rebotes com 3 bolas triplas, cara. 3 de 4 em bolas triplas. Eu não me lembro de ter visto uma bola tripla na carreira inteira dele. E nesse jogo ele matou 3. Enfim, jogaço do André Drummond, um dos melhores da carreira dele, sem dúvidas. Eu não esperava ver 3 bolas triplas dele. Enfim, lá ele, né? Lá ele. Enfim, e o Berlow em 17 minutos fez 11 pontos também. E para fechar a formação inicial, o Paul George com 7 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. 2 de 10 nos arremessos para o Paul George, não fez um bom jogo. Eu acho que em momentos em que o Maxey não estava em quadro, o Paul George foi importante para ser esse armador do time. Mas fora isso, o Paul George bem abaixo também. O futuro do Philadelphia gira em torno de Maxey e VJ Edgecombe. E aí é o restante do time buscar rejuvenescer o máximo possível. Então o Berlow é uma boa ter nesse time. O Justin Edwards é uma excelente reserva. O McCain também. Ter uma ou outra peça experiente é bacana, mas essas peças experientes têm que ser as peças confiáveis, caras que vão ter um padrão de jogo, um padrão de pontuação. Só que aí as peças confiáveis e experientes desse time do Philadelphia é o Paul George, que faz um jogo de 20 pontos, aí depois um jogo de 30 pontos, aí vai lá e faz 2. Aí vai lá e faz 15, aí vai lá e faz 8. Aí faz 30, aí faz 8. Aí faz 25, aí faz 5. Então, Paul George ainda é muito instável e já era pra, nessa idade, ele ser um cara de confiança pro Philadelphia. O Embiid é a mesma coisa, o cara nem joga, pô. Então, os caras que são os mais experientes e deveriam ser os pontos de confiança desse time, é o oposto, dá pra confiar muito mais no Maxey e no VJ Edgecombe do que no Paul George e no Joel Embiid. E deveria ser o oposto, justamente pela idade e experiência dos jogadores. Enfim, é a molecada que tá salvando essa temporada do Philadelphia 76ers. E aí os bancários? Cara, o Grimes fez 5 pontinhos. O Grimes que foi uma baita contratação ter trazido na temporada passada do Dallas. A temporada passada ele foi fundamental, né? Essa daqui tem vários jogos importantíssimos também. O Justin Edwards fez 8 pontinhos. E o McCain, 12 pontos também, foi importante para esse time do Philadelphia. Até pouco tempo atrás eu sempre estava confundindo o McCain com o McBride. O McBride do Knicks e o McCain é
do Philadelphia, né? Mas o McBride tá machucado nesse momento. E o McKinn tava machucado há pouco tempo atrás e retornou por agora, né? Enfim, no final das contas é uma vitória do Philadelphia que vai de novo na conta da molecada. Na conta do Tyrese Maxey, na conta do VJ Edgecombe. Porque se fosse depender de Joel Embiid e de Paul George, o Philadelphia ia ser lanterna de conferência. Quem carrega esse time é esses dois. O VJ Edgecombe e principalmente o Tyrese Maxey, que faz temporada de MVP. É porque ele tá em um time que oscila muito ainda. Mas o Maxey faz uma temporada absurda, cara. Ele é muito rápido, muito habilidoso, tem uma boa bola tripla, boa visão de jogo, bons passes, boas tomadas de decisões. E ele é muito novo ainda. O Maxey é muito bom jogador, cara. E se o Philadelphia venceu, é muito por conta dele. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!